Irmão, Deus te abençoe em Cristo Jesus. Boa noite, com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Eu estou aqui nessa noite para abençoar e ser abençoado em nome de Jesus, amém? Irmãos, hoje a minha esposa não pôde vir, acredito que todos conhecem, eu sou casado com a Cibele, mulher da minha vida, para a glória de Jesus. Ela está servindo na obra, está lá na sede neste momento, a qual ela está no Ministério das Crianças, mas eu vim acompanhado pelo meu pai nesta noite. Não sei se vocês o conhecem, acredito que todos conhecem. Meu pai é pai de vocês também, eu vim acompanhado pelo nosso Deus, pelo Deus de Israel. Glória a Jesus. Essa companhia aí eu vou te falar, viu, meus irmãos? Nós não podemos andar sem ela, não. E eu vim com 3, tá? Eu vim com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Glória a Deus, Deus é bom o tempo todo. Irmãos, abra por gentileza a sua Bíblia, lá em Apocalipse, capítulo de número 2. Antes que eu me esqueça, eu trago um abraço do nosso amado pastor Alcides a toda a igreja. Pediu para que trouxesse um abraço bem caloroso, em nome de Jesus. Apocalipse, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 1. Assim diz a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declararam apóstolos, e não são, e os que achastes ou os achastes mentirosos, e tem perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor, que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Glórias a Deus. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por este momento maravilhoso, a qual o Senhor nos proporciona nesta noite. Graças à tua misericórdia, nós estamos aqui neste santuário, para louvar, para bendizer o teu santo nome, e para neste momento ouvir a tua voz, porque é a voz do Senhor, ó Pai, que nos alimenta. É a voz do Senhor, é a tua palavra que nos endireita, que nos coloca no teu caminho, que nos instrui e nos dá sabedoria para que venhamos, ó Pai, seguir aquilo que apraz ao Senhor. Portanto, eu te peço neste momento, Espírito Santo, eu sou totalmente dependente do Senhor, e eu te peço nessa hora, usa-me apenas como instrumento em tuas mãos, para falar à tua igreja, para trazer aos nossos corações a palavra que vem diretamente do teu trono da graça. É o que eu te peço no nome santo e poderoso de Jesus. Amém e graças a Deus. Irmãos, Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom. Eu tive conversando com o pastor João, meu amado amigo de trabalho, amigo de vida. Glória a Deus, eu tenho a honra de trabalhar junto com ele. Já tem por volta de uns 3 dias que eu venho sentindo uma dor terrível na coluna. E aí, para a graça do Senhor, hoje eu estava na EBD, lá na igreja pela manhã, e de repente uma criancinha sai correndo pela portaria da igreja e gritar: segura o menino! E minha coluna já não estava boa. Mas eu vi o Tuquim passando e fui correndo e segurei, antes que o pior acontecesse. Peguei ele na calçada, quase indo para a rua.
E aí veio um torcicolo terrível, mas travou o pescoço, mas travou com tudo. Eu até encontrei com o irmão ali, ó. Eu esqueço o nome do varão. Gerson. Encontrei com o irmão, hoje eu estava entrando na farmácia. Aquela hora eu não estava conseguindo nem olhar para o lado. Eu falei, meu Deus, o Senhor me chamou para estar ministrando a palavra do Senhor. Eu não estou indo por mérito, eu não estou indo porque sou bom em nada, eu estou indo pela misericórdia do Senhor. Eu sou vaso em tuas mãos, instrumento em tuas mãos. Então eu te peço, meu Deus, se for da tua vontade, retira de mim esse torcicolo, retira de mim essa dor. Eu vou fazer aquilo que é parte minha. Vou tomar medicação, vou passar o spray, mas a dor está terrível. Eu não estava conseguindo nem olhar para o lado. Fiquei deitado o dia inteiro na cama, até para tomar água eu estava deitado. E ó, glória a Deus, eu estou aqui, ó. Glória a Jesus. A hora que eu sair daqui, eu já falei com Deus também. Senhor, na hora que eu sair daqui, se a dor tiver de voltar, não tem problema, pode voltar e ficar até quando o Senhor quiser. Eu só quero é fazer a vontade do Senhor em nome de Jesus. E glória a Deus, a dor passou, irmãos. Glória a Jesus, Deus é bom. Irmãos, nós estamos diante de um texto a qual nos leva à reflexão sobre um ato que era uma carta escrita aos Efésios, ao povo da igreja de Éfeso, a qual o Senhor estava exortando aquele povo a respeito do primeiro amor, a respeito das primeiras obras, a respeito daquilo que eles faziam logo que eles encontraram e se apaixonaram por Jesus. Este texto ele nos traz a reflexão nos dias atuais, algo que a igreja do Senhor tem vivido nos últimos momentos, nos últimos dias. E quando eu digo a igreja do Senhor, eu não estou falando de uma organização física, não estou falando apenas do templo ou da igreja local, eu estou dizendo a igreja do Senhor sobre a face da terra, a qual o Senhor deu uma promessa, que o inimigo não prevalecerá contra ela. A igreja do Senhor tem uma promessa que perseverando encontrará com o noivo que é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. A igreja do Senhor que tem uma promessa, que hoje ela não é mais escrava do medo e escrava do pecado, mas ela é liberta e vive tão somente para a honra e glória do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A igreja do Senhor é sem sombra de dúvida o povo eleito, o povo a qual recebeu a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um povo que vivia perdido e condenado ao inferno, mas foi resgatado pelo grande amor do nosso Senhor e pelo sacrifício do nosso amado e Senhor Salvador Jesus Cristo. Hoje nós somos salvos pela graça mediante a fé. Esta é a igreja do Senhor Jesus. É a igreja que está ainda sobre a face da terra. A igreja a qual o Senhor não nos prometeu que seria dias fáceis enquanto estivermos aqui. O Senhor não nos prometeu que não teríamos lutas, pelo contrário. Ele nos deu as armas e as armaduras corretas para enfrentarmos as lutas e as batalhas que acontecem e que hão de acontecer em nossas vidas. A igreja do Senhor tem passado dias terríveis sobre a face da terra. Nós temos lutado muito contra o inimigo. E o tempo todo nós temos tramado batalhas terríveis contra o inimigo. Batalhas essas que os nossos olhos físicos não podem ver. Batalhas espirituais onde os espíritos do mal, onde Satanás e as suas hostes celestiais tentam nos derrubar em todo momento. O inimigo está a todo instante ao nosso derredor. Como diz a palavra, como um leão, como um animal faminto, esperando um momento e uma oportunidade para nos devorar. Mas a palavra nos diz que os anjos do Senhor estão ao nosso redor, nos protegendo. E enquanto nós estivermos debaixo das poderosas mãos do Senhor, nada de mal irá te derrubar. Você pode até ficar abalado, você pode ter dias difíceis, mas o inimigo não prevalecerá contra ti, porque há uma promessa do Senhor sobre a sua vida. Mas o fato é que enquanto estamos lutando contra o inimigo, enquanto estamos nessa batalha espiritual, nós inclusive temos hoje, através do Espírito Santo de Deus, o senso de entender o que é bom e o que é ruim, o que é mal e o que é bem. Nós sabemos o que é certo e o que é errado. Tudo isso graças ao nosso bom Deus. E hoje, pelo poder do Espírito Santo, nós temos o discernimento
de saber se o que estamos fazendo está de acordo com a vontade de Deus ou não. Mas o que nós temos observado, e o texto nos traz e nos deixa nítido, é que aquela igreja estava fazendo praticamente tudo o que agradava a Deus. A igreja ia totalmente contra aquilo que ia em desacordo com a vontade do Senhor. A igreja, ela era inimiga dos inimigos de Deus. A igreja não aceitava que acontecesse dentro da própria igreja coisas que desagradassem a Deus, mas o Senhor os adverte. E o Senhor nos adverte. De tudo que vocês têm feito, eu preciso que vocês lembrem de algo de extrema importância. Lembra-te do teu primeiro amor. Lembra de quando você se encontrou comigo. Lembra de quando você ouviu falar de Jesus pela primeira vez. Lembra de quando você o servia com amor, com integridade, o servia de todo o coração, com excelência. Lembra do Senhor Jesus naqueles momentos maravilhosos, a qual você andava pelo vale da sombra da morte, e o Senhor te livrou dele. A qual você estava a ponto de desistir, mas o Senhor chegou e te trouxe o socorro no momento exato. Lembra-te de quando você vinha ao templo para adorá-lo, não por obrigação, mas para adorá-lo porque tem a certeza absoluta de que Ele se faz presente em nosso meio. O Senhor adverte então aquela igreja, o Senhor me adverte, o Senhor nos adverte. Como está a nossa entrega ao Senhor? Será que nós verdadeiramente estamos entregando a Ele tudo o que podemos entregar? Porque existe um momento na palavra que nos diz assim: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. O Senhor está ocupando o primeiro lugar na sua vida. Não receba esta palavra, irmãos, como uma ofensa, mas receba esta palavra como um ato de reflexão. Receba esta palavra como um ato que estamos proclamando e estamos crendo que a igreja do Senhor está vivendo os últimos dias sobre a face da terra. Nós cremos que o Senhor Jesus Cristo está às portas, sim, para voltar, e tudo está se cumprindo. A qualquer momento a trombeta irá soar. E a palavra nos diz que nós iremos encontrar com Ele nos ares e viveremos eternamente com o Deus da nossa salvação. Sabe aquele Jesus que foi prometido lá atrás, quando entrou o pecado no mundo? Está aí na sua Bíblia, lá em Gênesis. Que o Senhor falou assim: olha, virá o filho da mulher. A serpente lhe feriria o calcanhar, mas ele esmagaria a cabeça da serpente. Você se lembra dessa promessa? O profeta Isaías, inclusive, falava, e está nítido em nossa palavra, que ele é o príncipe da paz, Senhor dos senhores, é o rei da minha vida, sol da manhã, sol da justiça. Ele é a luz do mundo. Ele é aquele que nos dá o fôlego de vida a cada manhã. Essa promessa que estava lá em Gênesis, e o profeta messiânico Isaías fala muito a respeito dele, ela se cumpre no Novo Testamento. O Senhor Jesus, sendo 100% Deus, esvaziando de sua glória, se humilhando, veio ao mundo. Sendo 100% Deus, veio 100% homem, sentindo dores, frio, fome, se relacionando comigo e com você. O Senhor Jesus foi chicoteado, humilhado, entregue para ser crucificado. E Ele foi crucificado, foi morto numa cruz, derramando o seu sangue puro, vencendo a morte. Ele ressuscita ao terceiro dia. Logo depois, o Senhor Jesus sobe aos céus e hoje está lá, assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, olhando para mim e olhando para você. E Ele foi, e antes de ir Ele disse bem assim para mim e para você: eu irei para junto do meu Pai,
e lá há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito: eu irei e prepararei um lugar para você, e eu voltarei para te buscar. Mas olha, tem algo importantíssimo, porque ele diz assim: eu não vos deixarei órfãos, eu enviarei sobre vocês o Espírito Santo Consolador, e este estará com vocês, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Portanto, eu preciso que você creia nesta noite e nesta hora. O Senhor Jesus está presente, Ele está na casa. O Espírito Santo de Deus está presente nesta noite. Ele está presente e fala conosco nesta hora. Eu preciso que você creia nisto, porque isso é o sobrenatural de Deus. Isso é algo, irmãos, que o mundo não vai entender. Isso é algo que o mundo vai achar que é loucura, porque eles ainda não receberam aquilo que nós já recebemos pela graça de Deus. O Espírito Santo de Deus habita dentro de nós. Nós somos sim a noiva do Cordeiro. Nós estamos aguardando o noivo, mas enquanto estamos aqui, cabe a nós lembrarmos do primeiro amor. Cabe a cada um de nós servir ao Senhor com excelência, entregar tudo que temos e tudo que somos, porque nada é nosso e tudo é dele. Nós somos mordomos de um corpo a qual ele nos entregou. Tudo que você tem foi ele quem te deu, para que você possa administrar para a honra, glória e louvor do nome dele. A igreja do Senhor, eu creio com toda a sinceridade, que irá viver ainda nos próximos tempos o maior avivamento espiritual já visto sobre a face da terra. Porque nós iremos entrar em uma batalha e uma guerra espiritual tão profunda, que precisaremos buscar ao Senhor em todo instante e em todo segundo da nossa vida. Irmãos, é muito cômodo quando nós estamos vivendo momentos bons e momentos agradáveis. A igreja do Senhor houve verdadeiramente um avivamento, um despertamento da igreja nos piores momentos, humanamente falando. Quando a igreja se via nos momentos de batalha, em momentos de guerra, em momentos de confusão, ali sim a igreja buscava o Senhor com intensidade, com amor, e o Senhor, por tua graça e misericórdia, se manifestava. A gente observa aquele povo quando atravessava o deserto, o cuidado do Senhor com aquele povo, a qual a palavra nos diz que ao longo do dia, como o sol era muito quente, havia uma nuvem que os cobria, para que o sol não viesse fazer com que eles viessem desfalecer. E à noite, que era escura e fria, vinha uma nuvem no céu, uma nuvem de glória, uma luz, a qual iluminava e conduzia o povo, para que eles não ficassem na escuridão. Assim são os nossos dias. Quando nós estamos passando por lutas e por dificuldades, o Senhor nos pega no colo, nos abraça, o Senhor nos lembra do que Ele já fez por nós, o Senhor nos traz à memória aquilo que Ele tem feito em nossas vidas, e assim nós nos despertamos e revigoramos a nossa esperança e voltamos a olhar fitos para o nosso alvo, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A igreja de Éfeso, ela fazia aquilo que moralmente dizendo era o correto a fazer, mas eles estavam deixando de lado as obras que agradam o Senhor. Nos dias atuais não tem sido diferente. Eu fico olhando, irmãos, pelas igrejas a quais eu conheço pastores, e como o povo tem deixado de lado a obra do Senhor. A cada dia que passa, as pessoas, por ouvirem esta palavra e por falarem assim: mas eu já li a Bíblia toda 4, 5 vezes, mas eu já ouvi essa pregação por não sei quantas vezes, mas eu já ouvi essa palavra por não sei quantas vezes, mas a palavra do Senhor, ela se renova a cada manhã, e eu creio nisso. É essa palavra que foi escrita, irmãos, há mais de 2000 anos atrás, é a mesma palavra que foi escrita lá e que nos dias de hoje se aplicam exatamente para os fatos que têm acontecido.
É uma palavra 100% atualizada. E hoje ainda temos alguns loucos por aí que se dizem líderes, que acreditam que a palavra do Senhor precisa ser atualizada. Atualizada precisa ser a nossa mente, a qual o apóstolo Paulo nos diz: não vos conformeis com este século, mas sede renovados pela transformação da vossa mente. É a nossa mente que precisa ser moldada conforme o caráter de Cristo, para que nós venhamos entender que essa palavra é uma palavra viva e nunca será desatualizada. As Escrituras nos dizem que tudo passará, mas a palavra do Senhor, ela nunca passará. Eu creio que essa palavra é uma palavra atual, é a palavra que salva, que leva cura, é a palavra que salva os oprimidos, é a palavra que salva aquele que já está a ponto de desistir da vida, trazendo esperança, trazendo refrigério. A família que está destruída, pela palavra ela é restaurada. Aquele que está enfermo a ponto de perder a sua vida, e se for da vontade do Senhor, basta apenas uma palavra e aquela saúde é restaurada e ela volta a viver em nome de Jesus. Eu creio que os milagres do Senhor aconteceram nos dias passados, mas acontecem ainda hoje. Eu creio que o despertamento da igreja do Senhor está para acontecer, e muito breve nós iremos nos encontrar com o Senhor Salvador Jesus Cristo. Nos preparemos para este encontro. Se o Senhor Jesus voltasse agora, seu sentimento é de desespero ou de alegria? Se o Senhor Jesus Cristo, neste momento, a trombeta soar, o nosso sentimento é de alegria e iremos dizer Maranata? Ou iremos sair correndo e tentar esconder debaixo da cama? Se tomarem as nossas Bíblias e carregarem e não deixarem mais nós em posse delas, e começarem a dizer por aí afora que se nós falarmos de Jesus, seremos presos, teremos os nossos filhos mortos, que seremos decapitados, você continua sendo cristão? Preparemos para isso, porque esta é a verdade. Não negar a Cristo, mas confiar que a vida vai muito além deste momento a qual nós estamos passando pela face da terra. Aqui é uma viagem a qual nós podemos aproveitar e viver bonanças e maravilhas que o Senhor nos concede. Mas a eternidade serão momentos gloriosos. A eternidade, irmãos, o Senhor vai tirar de você toda lágrima de choro. O Senhor vai tirar do seu coração todo e qualquer sentimento de tristeza. Lá não haverá tristeza, lá nos céus não haverá choro, não haverá prantos, lá não haverá doenças, lá não haverá sofrimento, lá não haverá inveja, lá não haverá amargura, lá não haverá desespero, lá haverá simplesmente a alegria eterna de estarmos diante do Deus Todo-Poderoso, a qual poderemos dizer em alto e bom som: Santo, Santo, Santo é o Senhor, bendito e exaltado seja o Deus da glória, Tu és o meu Salvador. Aleluias e louvores sejam dadas ao Senhor a todo o momento. Ó Santíssimo Deus, nós Te amamos e Te louvamos, porque o Senhor é o bendito Deus da minha vida, a qual me livrou da perdição, a qual me livrou da condenação eterna e me deu vida para morar com o Senhor aqui nos céus. Você já parou para pensar que existe um cantinho, existe uma morada para você lá nos céus com o seu Criador? Você já parou para pensar que aquele inimigo usado pelo diabo, que fica tentando te infernizar o tempo todo, querendo puxar seu tapete, te dando a punhalada pelas costas o tempo todo, ele prestará contas diante de Deus? Você já parou para pensar que aquele
que tenta oprimir os filhos de Israel, os filhos do Deus vivo, eles serão punidos pelos que fazem. Mas essa justiça não é uma justiça que nós fazemos, porque não há um justo sequer sobre a face da terra. O único justo que existe é o nosso Deus. Nele sim há justiça, porque Ele é a própria justiça. Então deixa eu te falar uma coisa aqui. A luta que você está passando, a dificuldade que você está passando, ou que alguém que você conhece está passando, se essa pessoa ainda não conhecer a Jesus, leva Jesus a ela. Sabe por quê? Porque quando Ele entra na batalha por mim e por você, não há um inimigo que se mantenha de pé. Não há gigante que fique de pé contra o Deus de Israel, porque aonde Ele chega, o inimigo tem que cair em nome de Jesus. Foi assim que aconteceu com você. Você estava sob o domínio do mal, vivendo sob o domínio das trevas. Irmão, é terrível. Era assim que vivíamos. Já estava certo o caminho que a gente ia. Se a gente ficasse na vida que estávamos lá, era inferno. O inferno é real, assim como o céu. O inferno é real. Mas aprove ao Senhor, pelo teu grande amor e pela tua graça, nos salvar e nos trazer para juntinhos dele. Você lembra de quando encontrou com Jesus pela primeira vez? Lembra? Lembra do dia em que você decidiu entregar a sua vida a Jesus? E olha, deixa eu te falar uma coisa aqui. Tem hora que até eu falo uma coisa que eu acho errado, sabe? A gente fala assim: você aceita Jesus? É Jesus que nos aceita. Nós não temos nada de bom para aceitar Jesus não, irmãos. É Ele que nos aceita. A decisão que nós tomamos é de entregar a nossa vida para Ele. Ele é que é Senhor, nós somos servos. Ele é Pai, nós somos filhos. Ele é Criador, nós somos criaturas. Quando nós entregamos a nossa vida a Ele, nós neste momento declaramos a Ele: Senhor, toma tudo o que eu tenho, eu entrego ao Senhor. Faça conforme a tua vontade e conforme o teu querer. Portanto, eu te peço nesta noite, irmão, irmã, lembra-te do teu primeiro amor. Lembra-te, arrependa-te dos teus pecados todos os dias. O fato de termos sido salvos por Jesus não nos livrou ainda do corpo corruptível. Hoje nós somos salvos, mas ainda estamos sujeitos a errar, porque nós só teremos um corpo perfeito quando encontrarmos com o Senhor e tivermos o nosso corpo glorificado. Portanto, nós precisamos nos arrepender todos os dias. Todos os dias é dia da gente entender que nós falhamos contra Deus e contra o nosso irmão, e nós precisamos olhar para o Senhor e pedir perdão pelos nossos pecados, porque aí a gente consegue olhar para o nosso irmão com olhos de amor e de piedade. A gente consegue olhar para o outro e entender que a fraqueza do outro também é uma fraqueza que eu tenho. Um erro do meu irmão também é um erro que eu cometo. E aí eu libero amor, eu libero perdão. E liberando amor, liberando perdão, eu começo então a receber as bênçãos do Senhor que são prometidas a cada um de nós. Você já parou para pensar que tem dias que a gente ora apenas 10 minutos do nosso dia? Tem dia que a gente ora apenas 5 minutos. E outro dia eu estava ministrando, um irmão no final falou comigo: Cristiano, eu venho te falar que tem dia que eu não oro nem 1 minuto. E eu falei: imagina nós passando 5 minutos de oração e 10 minutos de oração. Olha o que o Senhor tem feito na minha vida e na sua vida. Imagina se nós passarmos a entregarmos mais, a orarmos mais, a buscarmos mais, a fazermos mais, a estarmos mais dispostos à obra do Senhor. Quão grandes maravilhas o Senhor pode contemplar e fazer em nossas vidas. Mas o Senhor é assim: quanto mais nós nos achegamos a Ele, mais Ele se achega a nós. E quanto mais próximos de Deus nós chegamos, mais miseráveis nós entendemos que somos, e que tudo que temos é graça, misericórdia, bondade dEle, porque não somos merecedores de nada.
A igreja de Éfeso fazendo tudo o que eles achavam que era correto, mas eles não estavam vendo que aquilo que verdadeiramente agrada ao Senhor é aquilo que sai do coração, aquilo que você faz por amor a Ele. Aquele momento em que você diz assim, ó, o vizinho te chama e fala assim, olha, tem uma festa aqui em casa hoje, vem para cá. Eu não posso, eu já tenho um compromisso marcado. Hoje eu vou ao culto para adorar ao meu Deus. Hoje eu vou para a casa do Senhor adorar a Ele. Quando terminar, se vocês ainda estiverem reunidos jantando, eu sento com vocês. Mas o culto tem deixado de ter importância. Hoje as pessoas vão ao culto talvez no domingo e olhe lá, porque tem um joguinho do Atlético, tem um joguinho do Cruzeiro, tem um amigo fazendo aniversário, tem um filme que vai passar, eu quero assistir com não sei quem, alguém me chamou para ir no shopping, eu vou no shopping. A grande pergunta que fica para mim, e talvez sirva para vocês: o que eu tenho feito tem agradado a Deus? Eu tenho verdadeiramente colocado o meu Senhor em primeiro lugar na minha vida? Ou será que na primeira oportunidade que aparece eu abro mão dele? Porque vir ao culto é o mínimo, é o básico. Para mim é o básico. O dia que eu não vou no culto, eu fico na sensação de que eu perdi alguma coisa. Porque o dia que eu não vou, eu falo assim, meu Deus, eu não fui, alguma coisa eu perdi lá. Eu deixei de estar com os meus irmãos congregando. Mas abrir mão de ir ao culto por coisas banais é pecar contra Deus. Porque aquele que sabe o que deve fazer e não faz, peca. Mas mais do que isso, amar o teu próximo é servir a Deus. Perdoar o seu irmão é servir a Deus. As boas obras as quais nós fazemos, e não são elas que nos levam para o céu. O que nos leva para o céu é a graça de Deus. Mas as boas obras, nós fomos chamados por Ele para fazê-las. O cristão verdadeiro é aquele que faz tudo na sua vida, entendendo que o que está fazendo é tão somente para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Nós podemos servir a Deus na igreja, e devemos, mas podemos servir a Deus no nosso trabalho, podemos servir a Deus na nossa vizinhança, no nosso dia a dia, nos nossos atos, no ônibus, no trânsito. Quando você toma uma fechada e ao invés de você descer do carro e xingar o irmão que está passando talvez por um momento difícil, perdoa-o e o abençoa. Difícil, hein? Quando toma aquela fechada, que você toma aquele susto de repente. Mas irmãos, nossa boca profere palavras de bênção ou de maldição. Aquilo que nós falamos tem o poder de abençoar ou de amaldiçoar. Sejamos canais de bênção, sejamos abençoadores. O mundo precisa de nós, o mundo precisa de Deus. Enquanto Jesus não está aqui mais como homem físico, nós somos a carta viva do Evangelho, para levar esta palavra a todos que dela necessitam. Façamos conforme o Senhor nos ordena. Vamos seguir firmes nessa jornada, clamando a Deus que nos desperte, pedindo ao Espírito Santo que nos oriente, porque a palavra já foi dita a cada um de nós. Pelo poder que há no nome de Jesus, você pode curar, expulsar demônio, você pode levar palavra de libertação, de consolo, de esperança, de alegria, não por tua bondade, mas pelo poder que há no nome de Jesus. O Senhor nos confia que nós sejamos verdadeiros discípulos enquanto estivermos aqui na terra. Eu quero, já finalizando, eu queria, pelo poder do Espírito Santo, pastor, o senhor me permite chamar esse povo abençoado aqui na frente? Os irmãos do louvor, tem como dar uma palhinha para a gente? Espírito Santo, como em Pentecostes, em nome de Jesus.